Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. Espero que os irmãos estejam bem, para a honra e a glória de Deus. E antes de iniciarmos este vídeo, vou estar pedindo para os irmãos se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu gostei para me ajudar. Hoje eu vou estar lendo a terceira parte do livro Procura-se Verdadeiros Adoradores. Atributos de um verdadeiro adorador. Capítulo 7. O adorador precisa ter vida com Deus. O problema é que muitos hoje têm vontade de pular, dançar, gritar e correr. Só não tem vontade de andar segundo a Escritura. Adoração não faz parte da sua vida. A adoração é a sua vida. Jesus, conversando com a mulher samaritana, não disse que estava à procura de verdadeiras adorações, e sim à procura de verdadeiros adoradores. Uma vez que o céu está repleto de adoração, isso nos mostra que Deus não está procurando adoração, mas adoradores que adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Jesus rejeitou Caim antes de rejeitar sua oferta, adoração. Se a vida do adorador não estiver certa com Deus, o culto será uma ofensa ao soberano. Provérbios 15, verso 8. Não é possível fazer a obra de Deus sem andar com Ele. E no livro de Malaquias 1, verso de 1 ao 7, Deus exorta os sacerdotes por estarem fazendo uma obra sem ter relacionamento pessoal com Deus. Eles eram profissionais da religião sem fidelidade da palavra de Deus e sem vida com Deus. Eles tinham se corrompido doutrinamente e normalmente fazia o contrário do que a Bíblia ensinava. A teologia estava distorcida da vida cotidiana. Com os lábios chamavam Deus de Pai e Senhor, mas não o honravam e nem o respeitavam como tal. Eles estavam criando seus próprios métodos para adoração. Nós estamos procurando métodos. Deus, porém, está procurando os melhores homens. Deus não unge métodos, unge homens. Infelizmente, não é isso que temos visto na igreja nos dias de hoje. As pessoas não querem buscar a Deus. Elas buscam métodos teóricos, danças e coreografias. Isso é buscar métodos. O Dr. Robert disse que o drama e a dança eram meios de comunicação muito bem conhecidos no mundo antigo. Mas os apóstolos e a igreja do Novo Testamento não os usaram. Antes, a igreja usava o discurso, que Paulo chamava de a loucura da pregação, para comunicar Cristo. O Novo Testamento não dá nenhuma dica
de que o drama ou a dança seria apropriado para adoração cristã. O teatro e o drama eram muito mais importantes do que são agora. Ainda assim, a igreja usou a pregação para comunicar o evangelho, convencida de que a pregação comunicava a Cristo, que era Ele mesmo. O poder de Deus é a sabedoria de Deus. Como vemos, Deus não está à procura de métodos, e sim de adoradores. A igreja, em vez de levar Deus às pessoas, está levando entretenimento a elas. O mundo oferece abundâncias de histórias, entretanto, e a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, faz a mesma coisa, quando devia fazer diferente. Definitivamente, o mundo está dentro da igreja. Isso me faz lembrar um convite que fiz a um amigo há anos atrás. Convidei-o para ir à igreja. De imediato, ele aceitou o convite. Ele estava sedento para ouvir a palavra de Deus. Ao chegarmos à igreja, próximo ao quartel, o culto teve início. Começaram as canções, grupos de louvor e cantos. O culto estava uma bênção. As lágrimas escorriam tanto no meu rosto quanto no dele. Na verdade, ele estava em prantos. As músicas abriram as portas do seu coração para que a palavra de Deus pudesse entrar. Porém, este instante entraram os grupos de dança e coreografias. Logo após, as luzes se apagaram. Um cenário estava montado. O teatro havia iniciado. Por fim, o pastor da igreja deu uma palavra rápida e o culto terminou. Não comentamos nada sobre o culto no caminho de volta, mas percebi um vazio em seu olhar, tal como imaginava estar seu coração. E na semana seguinte, estava eu convidando novamente. Desta vez, ele não aceitou o convite. Eu perguntei o porquê e ele me respondeu: Anderson, eu estou cansado de danças, estou cansado desta vida. Com lágrimas, ele continuou: tenho levado minha vida de bar em bar, de boates em boates. Frequento bailes, funks, em todo tipo de show eu tenho ido. Eu não quero mais isso para mim. Eu não estava entendendo bem o que ele queria dizer. Então convidei mais uma vez. Então, vamos à igreja? Com certeza, diz. Ele me respondeu: para quê? A igreja não tem nada de diferente dos lugares que eu estou acostumado a ir. Fiquei espantado com a sua resposta. Ele continuou: é verdade. Eu fui para ver algo diferente. Fui para ouvir deste Jesus que você tem falado. Mas o que vi foram danças, luzes coloridas, teatro. Disso eu estou cansado. Tudo isso eu já conheço. Desculpe-me, mas piso mais em uma igreja. Não piso mais, perdão, em nenhuma igreja. Existem muitas pessoas sedentas de Cristo, mas nós estamos oferecendo entretenimento em vez de água que jorra para a vida eterna. Muitas pessoas entram sedentas na igreja, mas se deparam com um deserto. Outra se encontra diante do poço,
mas por despreparo muitos pastores e líderes não têm com que tirar a água e saciar sua sede. É semelhante ao povo de Israel, que estando no deserto se depara com osais, mas as águas não eram potáveis. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. Quando ministro sobre o assunto, muitos afirmam que esta é uma forma interessante de hesitante para os não convertidos, de forma que eles venham à igreja e aceitem Cristo. A saber, este é um grande problema que a igreja adierna vem enfrentando. Ela frequentemente tem oferecido entretenimento com o nome do evangelismo. À primeira vista, este argumento parece soar como sendo algo bom e proveitoso. Afinal, todos nós desejamos ver muitos sendo trazidos à fé em Cristo. Mas devemos lembrar que entretenimento não é evangelismo, uma vez que as pessoas não são evangelizadas por um malabarista, mas sim pela apresentação do Evangelho. Em 1 Coríntios 14, verso 24 e 25, o apóstolo comenta sobre a presença de um incrédulo no culto. Ele, diferente de muitos pastores e líderes do nosso tempo, não convida a igreja para produzir entretenimento, afinal de fazê-lo se sentir confortável na reunião. Antes, na clara e compreensível articulação da verdade, o incrédulo deve ser convencido que ele é um pecador. Paulo diz ainda que o culto radical não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos 12, verso 1. O profeta Jeremias anunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna e falsa confiança no templo, no culto, na liturgia. Jeremias 7, verso 1 ao 15. Deus não está à procura de adoração, pois Ele tem em abundância no céu. Ele não está à procura de métodos, mas Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Isto é, de pessoas que tenham de fato vida com Ele. As pessoas que não vivem de aparência. Ele não está à procura de pessoas que mostram ter vida com Ele, mas de pessoas que têm vida com Ele. Deus não está procurando nada do lado de fora. Ele está interessado no lado de dentro. Assim diz o alto e sublime, que vive na eternidade, cujo nome é santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas vivo também com humildade e com arrependido. Eu dou novas forças aos desanimados, dou coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Isaías 57, verso 15. Em meio à multidão, o Senhor nos enxerga. Cremos
que aquilo que acontece com Adão e Éden continuou a ser arrependido nos séculos seguintes. A mesma voz anda procurando o homem para ter intimidade com ele, dizendo: onde estás? Falar com Deus é fácil, mas ouvi-lo requer vida com ele. Grande parte destas pessoas procura-se em dar uma resposta, muitas vezes para si mesmos, outras vezes para a sociedade que as cercam. Necessariamente, essa atitude não representa ter vida com Deus, pois ao terminar o devocional, fechar a porta e excluem Deus pelo resto do seu dia. Eu dou nome de religiosas dou nome de religiosas para as pessoas assim. Na vida com Deus, estamos em todo tempo com Ele, em nossos lábios, atitudes e principalmente nos pensamentos. Vida com Deus é comer, beber, falar, respirar a presença do Pai em todos os lugares, em meio à multidão ou sozinho, sem fanatismo, sem extremismo, mesmo que para alguns pareça loucura. Ter vida com Deus é viver em sociedade, mas a parte dos seus vícios é viver em meio à contaminação do mundo, mas sem ser contaminado por ele. Ter vida com Deus é poder fazer das palavras de Paulo as nossas. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Infelizmente, o falso evangelho pregado em nossos dias tem distanciado as pessoas das Sagradas Escrituras e, consequentemente, distanciado o homem de Deus. Por isso, só é possível termos vida com Deus se conhecermos a sua palavra e experimentarmos a Deus desta palavra em nossas vidas. Diante do exposto, ter vida com Deus é ter intimidade com o soberano. É para ter intimidade para com ele, é preciso conhecer acerca dele e a ele, como através da sua palavra. Irmãos, este capítulo nos deixa bem claro que Deus procura pessoas que tenham intimidade com Ele. Muitas pessoas demonstram para o mundo lá fora que tem intimidade com Deus. Mas para ter intimidade com Deus, ser íntimo de Deus, você tem que buscar a palavra, conhecer Ele, ler a Bíblia do começo ao fim. Se começou, desanimou, vai demorar muito, começa de novo. Começa a ler do eterno Pai que a gente tem, do soberano que a gente tem, que cuida de nós, que entregou seu Filho lá na cruz para morrer no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, que os irmãos possam ficar com este capítulo guardado no seu coração. A paz do Senhor Jesus, fique com Deus.